o título dessa reflexão é uma pergunta, né? Vamos orar? É a pergunta que eu quero fazer para vocês. E eu pergunto também, quem sabe orar? Ou melhor, quem sabe orar como convém? Quem sabe orar de forma correta? Fabrícia, orar pode ser alguma coisa enfadonha? Quer ver, ó? Você vai conversar com quem você não tem intimidade nenhuma. É estranho, né? Ou quando se torna algo repetitivo, você está falando só por falar, aquela oração repetitiva que você vai falando sem realmente pensar em quem você está conversando, que é o próprio Jesus. Né? Assim como é muito esquisito você tentar desenvolver uma conversa com alguém que você não tem intimidade nenhuma, é muito estranho também quando você quer orar sem ter intimidade com Deus. Então, e as duas coisas precisam caminhar juntas, né? Você vai adquirindo intimidade com Deus, vai orando, intimidade, orando. O pastor Piragini certa vez diz assim: a vida de oração é a coisa mais enfadonha que pode existir se você não aprendeu a ouvir a voz de Jesus. Exatamente. Se você não consegue ouvir a voz de Jesus, você não vai achar graça nenhuma em orar. Mas como eu devo orar? Como deve ser a minha oração? Você talvez tenha dificuldade de orar, muitas pessoas têm dificuldade de orar em público, por exemplo, né? Mas o que nós devemos fazer é simplesmente orar. Está com vontade de orar? Ore. Não está com vontade de orar? Ore mesmo assim. Gente, experiência própria. Eu já fui orar sem vontade nenhuma. E com poucos minutos eu não queria mais parar de orar. Então, para você orar, não precisa estar com vontade. Vai orar, ore. Fecha a porta do seu quarto, como diz a Bíblia. Fecha a porta do seu quarto e ore ao Senhor. Eu queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Romanos 8, de 26 a 28. Vamos fazer uma breve reflexão nesses 3 versos. Que diz assim, Romanos 8, de 26 a 28. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então eu quero ver com vocês algumas coisas. Por exemplo, nós somos assessorados, nós somos assistidos por nada menos que o Espírito Santo de Deus. Veja o verso 26 aí, ó. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Gente, isso é privilégio. É mais que um BBB, porque ninguém vê BBB 24 horas por dia, mas o Espírito Santo está ali 24 horas por dia, nos assistindo, cuidando, dando a nós todo o alicerce que nós precisamos. Mas veja, nós vemos dois aspectos aqui. Quanto à assistência do Espírito Santo, 2 aspectos. Fique tranquilo, o Espírito Santo te vê. O outro aspecto, fique alerta, pois o Espírito Santo te vê. Fique tranquilo, mas também fique alerta. Ele está vendo tudo que você faz. O Alessandro está contribuindo, dizendo que até para orar nós precisamos de Jesus. Até para orar. Gente, nós não conseguimos fazer nada para Deus. Para orar, precisamos dele. É verdade, Lê. Nós somos assessorados porque nós somos fracos. Nós não temos nada em nós mesmos, inerentes de nós mesmos. Nós não temos amor, nós não temos sabedoria, nós não temos graça, nós não temos nada em nós mesmos. Nós somos completamente dependentes do Senhor. Nós somos assessorados porque nós não sabemos orar como convém, porque pensando em necessidade, Deus sabe realmente o que nós precisamos. Você pensa que você está precisando de alguma coisa, mas Deus sabe que não é bem aquilo que você está precisando. Quero ler com vocês Isaías 55, 8 e 9, que diz assim:
porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, muitas vezes eu acho que eu estou precisando de tal coisa, mas Deus sabe que não é bem aquilo que eu estou precisando. Às vezes eu estou precisando, Senhor, olha a minha estante, a minha prateleira aqui, o meu armário está vazio, eu estou precisando de alimento, mas Deus sabe que antes, por exemplo, isso é só um exemplo, por exemplo, antes do alimento, eu preciso de um coração puro, e Deus está vendo que eu preciso de um coração puro. Ele vai atender as minhas necessidades primárias? Vai, mas Ele quer também que eu tenha um coração puro. Então Deus sabe da real necessidade que nós temos. Então entra em cena o Espírito Santo, orando por nós, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos que não se pode exprimir, e só Deus entende o que o Espírito Santo pede. No verso 27 diz assim: aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Então Deus sabe qual é a mente do Espírito. Agora, um detalhe importante, né? Você lê aqui que o Espírito Santo intercede por você. Aí alguém pode pensar assim: então eu não preciso mais orar? O Espírito Santo intercede por mim? Ele intercede sim, mas nós devemos orar. Ore. Ore ao Senhor. Está feliz? Ore. Está triste? Ore. Está preocupado? Ore. Sem cessar. Sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Esse orar sem cessar também eu vejo dois aspectos aqui, né? Você ora. Sempre em sintonia com Deus. Sempre falando com o Senhor. Mas também eu vejo um outro aspecto aqui. Você está orando por determinada coisa, não aconteceu ainda, continue orando. Ah, mas não aconteceu ainda, mas continue orando. Ore sem cessar. A coisa vai acontecer. Se for do agrado de Deus, se for para exaltar o nome de Deus, vai acontecer. Então nós somos assessorados, nós também somos privilegiados. Os versos anteriores falam de esperança. Veja no verso 5: se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E além da esperança, o texto nos fala de fraqueza. Nós esperamos e nós somos fracos. Por que nós esperamos? Nós somos fracos, nós não conseguimos nem saber exatamente o que nos espera. Deus nem nos permite saber o que nos espera, porque nós somos tão pequenos que a nossa mente não alcança o que nos espera. Nós somos privilegiados porque, veja o verso 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Porque tudo vem de Deus. As bênçãos vêm de Deus. E as lutas também vêm de Deus. A saúde vem de Deus. E a enfermidade vem de Deus. Tudo vem de Deus. Nada foge do controle de Deus. Nada foge da mão poderosa do nosso Deus. Nada pode frustrar os planos de Deus, como escreveu Jó. Nada frustra os planos de Deus. Então todas as coisas, por exemplo, as bênçãos, os favores recebidos de Deus nos animam e animam também as pessoas que estão ao nosso lado. Mas também as vicissitudes da vida, né, os reveses, os baques, os contratempos, também vêm para enaltecer a pessoa do nosso Deus. Eu quero contar aqui uma ilustração que talvez você até conheça, para ilustrar que as coisas duras da vida também servem para glorificar a Deus. Existe uma história, uma ilustração de um rei que saiu para caçar com um dos seus súditos ali, e ele se acidentou nessa caçada e perdeu um dedo. Você conhece essa história? Ele perdeu um dedo nessa caçada. E aí quando o rei perdeu o dedo, o súdito falou assim: Deus é bom, tudo coopera para o bem. O rei olhou para ele e falou assim: você está querendo dizer que o fato de eu ter perdido o dedo é porque Deus é bom e que isso coopera? Ele falou assim: sim, Deus é bom e tudo coopera para o nosso bem. O rei ficou tão enfurecido que mandou prender aquele súdito. Ficou muito tempo lá na prisão. Um belo de um dia o rei saiu novamente para caçar com outro súdito. E
E eu não sei que súdito era esse, mas eu sei que o rei foi pego por uma tribo de índios canibais. E os índios foram lá, já colocaram aquele tambor lá no fogo para cozinhar o rei. Quando eles foram botar o rei dentro do tambor, perceberam que o rei não tinha um dedo. E eles tinham uma superstição, né? Na cultura deles, né? na cultura deles não permitia que alguém fosse comido com defeito físico. Então eles soltaram o rei. E aí o rei voltou lá foi lá na prisão buscar aquele súdito e disse assim: realmente, o fato de eu ter perdido aquele dedo foi porque Deus é bom, porque senão eu teria sido comido pelos índios. Então eu quero te agradecer, vou te tirar da prisão, eu quero te agradecer. E ele falou, e o súdito falou assim para o rei: rei, o fato de eu ter ficado preso aqui é porque Deus é bom. Porque se eu tivesse ido contigo na caçada, quem seria comido? Quem seria perfeito e seria comido? Então o fato de eu ter ficado preso aqui é porque Deus é bom. Em todo tempo. Então, Deus é bom. Até uma enfermidade, por incrível que pareça, por estranho que pareça, até uma enfermidade Deus tem os seus propósitos. Oi, Wagner Lima, tudo bem? Carlão? Então veja, todas as coisas cooperam para o bem de quem? Estritamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, como diz o verso 28, a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Então a minha conclusão: Deus tem um plano para cada um de nós. Ninguém e nada pode frustrar os planos de Deus. Nós devemos sempre orar para que nós estejamos neste propósito de Deus, para que Deus nos abençoe, que a gente sempre cumpra os propósitos dele. Nós não sabemos orar como Deus quer que nós oremos, mas nós somos assessorados, o Espírito Santo intercede por nós. Então não se preocupe como orar, ore simplesmente, fale com Deus como você fala com um amigo querido, um amigo íntimo. Não se esqueça que todas as coisas contribuem para o teu bem. Daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, todas as coisas contribuem para o teu bem. Amém. Amém? Amém. Amém. Vamos cantar mais?